O Supremo Tribunal Federal adiou para o ano que vem a conclusão do julgamento que definirá as delações, definirá, melhor dizendo, se os delegados da Polícia Federal podem ou não negociar acordos de delação premiada. Dos 11 ministros, Gilmar Mendes está viajando e Ricardo Lewandowski está em licença médica. Até o momento, 7 já votaram, sendo que 6 impuseram algumas restrições, né, à atuação aí da polícia. Apenas o relator, Marco Aurélio Mello, ministro Marco Aurélio Mello, não limitou a atuação da Polícia Federal. Ô, Andreasa, começa esse tema com você. No que isso pode implicar aí para o desenrolar da Operação Lava Jato? O que você achou da decisão do Supremo? Errada, né, para variar. Mas o mais grave é que, ao final dessa votação, quando ela for retomada, a gente vai ter o mesmo problema que tem acontecido com frequência, houve no caso da votação lá relativa à situação do Aécio, que é cada ministro dar um voto e vai criando subdivergências. Exato. E puxadinhos, e no final das contas, alguém precisa fazer um acórdão desse troço, dizer o que foi decidido, e ninguém sabe. E não será a Carmen Lúcia que ela é capaz de fazer a costura. Sobre a questão em si, ela deriva de uma disputa de poder de que nós temos falado aqui, que é pouco explorada pela imprensa, uma disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal. O Ministério Público erradamente querendo investigar, função da Polícia Federal, e a Polícia Federal querendo poder negociar acordo de delação premiada, uma função exclusiva do Ministério Público, que é quem denuncia. Não pode o órgão investigador, no caso a polícia, também propor acordo de delação premiada. E aí o verbo é exatamente esse: negociar, propor, sugerir, não importa a decisão, seja exclusivo do Ministério Público ou também da Polícia Federal, o papel dessas instituições é negociar com o delator. Propor, portanto, ao Judiciário os termos. O Judiciário, então, é função do Judiciário celebrar o tal acordo. O Judiciário recebe, vê o que está proposto, vê se está de acordo com a legislação brasileira, vê se as penas são consistentes com os códigos brasileiros, e aí sim homologa ou não o troço. É assim que funciona. Tá? Tem uma inversão. A Polícia Federal quer, e o Ministério Público já faz, ocupar o espaço do Legislativo e do Judiciário relativamente a esses acordos. Não é assim. Cada um no seu quadrado. Vera. Concordo com o Andreasa, eu acho que as funções do Ministério Público e da Polícia Federal são bastante diferentes. A função da Polícia Federal é instruir as investigações, é fazer com que elas avancem, fazer com que elas recolham provas para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e aí ter até mais elementos para chegar ao delator e dizer, olha, você tem isso contra você, tem mais subsídios e mais elementos para propor um acordo de delação que tenha benefícios, mas em que a pessoa tenha de entregar alguma coisa. Então eu acho que é prudente e é inclusive melhor para a investigação que esses papéis sejam bem definidos. Quanto a essas diferenças aí de matizes que eles estão dando, é bizarro, porque é muito casuístico. Por exemplo, eles dizem, eles podem fechar acordo de delação desde que não envolva perdão judicial. Por quê? Por que especificamente isso? Fica muito difícil entender a razão dogmática a embasar esses votos. Fica uma coisa muito casuística e já tem tanta coisa desencapada em relação a investigações, em relação ao andamento de processos penais. A gente podia fazer uma lista enorme aqui que começa na possibilidade de prisão em segunda instância, passa pela questão dos habeas corpus, que cada turma está entendendo de uma maneira, vai até a questão das prisões preventivas e a sua duração. Eu acho que eles não precisavam pôr mais esse gato na tuba. Zé Maria, um minutinho para você sobre essa questão, que já estamos avançando aqui, já estamos na reta final do programa. É só para dizer para o Andreasa que haverá sim essa concatenação final, né? E a ministra Carmen Lúcia vai fazer. E sobre essa disputa, ela vem há muito, né? Desde salário, de competência. E por último, esta é uma lei nova e eu aprendi que depois de aprovada, a lei tem que passar pelo judiciário. Só depois é que ela fica mansa e praticável. O acerto é a tentativa de levar até delegado de polícia lá do interior fazer essa delação e fechar a homologação. É isso que o Ministério Público está lutando para tomar conta dessa situação.